Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou aquela que já enviou outros relatos aqui no canal. Vou deixar o card passando aqui para que vocês possam ouvir, caso tenham interesse. Vou compartilhar aqui, nesse 12º relato, a minha 11ª experiência em um ritual de ayahuasca. Outubro de 2016, fui ao meu 11º ritual de ayahuasca, em um instituto que consagrei pela primeira vez a ayahuasca na minha vida. Ele é localizado no interior de São Paulo, Brasil. O instituto estava comemorando seu aniversário com o tema O Caminho do Amor, representando a história que esse instituto passou em 3 anos. Eu, meu esposo e o dirigente, vou chamá-lo aqui de Eduardo. Esse dirigente é de um outro instituto que eu também frequentava à época. Nós 3 fomos a esse ritual de aniversário em comemoração. Estávamos conversando, antes de começar o ritual, sobre os rituais de ayahuasca e Eduardo comentou sobre a importância de manter-se sentado durante o ritual de ayahuasca, para alinhamento dos chakras e para manter a firmeza, para evitar de dar atenção ao ego, como por exemplo, até se for mexer o dedão do pé, o dedo da mão. Não deve se fazer. É necessário ficar praticamente imóvel para poder deixar o mundo espiritual falar. Então, procurei trabalhar a minha mente para não dar atenção ao ego e ficar ao máximo de tempo sentada na fogueira. E no final, consegui permanecer sentada o ritual inteiro. Nesse ritual de comemoração de aniversário, foram 3 doses de ayahuasca, servidas em um intervalo mais ou menos de 2 horas. A primeira dose eu consagrei ou tomei com firmeza, sem titubear, e entrei rapidamente na força, lembrando que esse termo é utilizado para dizer que a ayahuasca está fazendo efeito no organismo. Estava tão imersa e imóvel nessa experiência que tive outra visão na minha tela mental. Vi um indígena bem alto, Ele estava vestido com roupas que pareciam dos povos chilenos ou norte-americanos. Ele apareceu bem na minha frente, bem na minha direção, mas atrás do rapaz que colocava a madeira no fogo. Vou chamá-lo de Ricardo. Esse indígena dançava e girava uma de suas mãos acima da cabeça de Ricardo. Desse movimento saiu uma espécie de energia de cor branca. Lembrava um raio reluzente. Parece brincadeira, mas na hora eu associei esse raio com aquele lutador do Mortal Kombat. Adendo. Para minha surpresa, no final do ritual, o Eduardo, antes de eu falar qualquer coisa, me disse que havia recebido tipo um raio que não sabia de onde tinha vindo. Ele até titubeou e caiu perto de uma árvore. Quando recebeu esse, digamos, raio, ele não viu de onde foi. Eu fiquei surpresa e eu decidi comentar com ele, compartilhar o que eu havia visto. E foi muito interessante. Voltando a essa cena desse indígena, durante o ritual, ele ficou por um bom tempo passando esse raio por cima da cabeça de Ricardo. Eu compreendi que era uma espécie de energização que ele estava fazendo. Nesse momento, passava um cântico indígena suave. Infelizmente, não posso colocá-lo aqui por conta dos direitos autorais, mas quem tiver curiosidade e quiser procurar, ele se chama The Magic Forest, de David Arkenstone. Eu acho que é assim que se pronuncia.
Esse indígena, além de ficar bastante tempo energizando o Ricardo, ele saiu e passou seu raio, entre aspas, em cada participante para energizar cada um. Foi tão intenso, vívido, mágico, senti até toques leves no meu rosto. Quando ele chegou até a mim, eu senti e soube de alguma forma que ele era meu mentor espiritual. Teve um outro momento que eu pude ir a uma colônia dos pretos velhos. Pelo menos eu senti e sabia que era uma. Cheguei numa parte como se fossem aquelas construções antigas de pedras bonitas que a gente vê em filmes. Vi algumas mulheres negras muito vaidosas, bonitas, representando as pombagiras. Achei tudo muito bonito. Mas eu me perguntava por que eu estava vendo aquilo, eu não entendia muito. Na verdade, eu não entendi nem compreendia essa linha. Mas eu deixei fluir. Antes de acontecer tudo isso, eu precisei fazer limpeza em forma de vômito. Então eu fui, fiz minha limpeza, mas toda vez eu voltava com firmeza para minha cadeira ao redor da fogueira. Também mantive uma garrafinha de água a todo tempo do meu lado e de hora em hora eu tomava um golinho essa água para eu me hidratar. Isso ajudou muito. Fomos chamados para beber ou consagrar a segunda dose e a espiritualidade continuou. De repente, vi outro indígena e ele estava estendendo uma de suas mãos como quem me chamasse. Eu não tive medo. Peguei em sua mão e o segui. Subimos uma espécie de paredão de pedras no astral, que se localizava bem no meio da chácara. Ele abriu uma porta e entramos. Nós sentamos numa mesa de madeira grande, comemos e bebemos algo. Eu entendi que aquilo era um ritual de energização. Nessa mesa também havia outro indígena que também bebeu e comeu conosco. Eles começaram a me explicar como funciona a incorporação. Eles não falavam verbalmente e nem telepaticamente, mas demonstravam como se fosse um teatro, digamos assim. E eu compreendia tudo o que eles queriam dizer, mesmo sem palavras. Eles me explicaram, demonstraram aonde fica a consciência do médium e como o corpo do espírito fica acoplado nele. Um deles, para exemplificar, veio atrás de mim e se encaixou, entre aspas, atrás de mim. Não consigo explicar em palavras, mas eu lembro nitidamente as cenas. O outro indígena também me explicou como funciona a canalização através da mentalização. Nessa hora me demonstraram encostando sua cabeça na minha. Após essa visão, o primeiro indígena me levou de volta à minha cadeira dentro da roda do ritual. Teve uma hora que vi uns espíritos de baixa energia querendo pular o muro da minha casa. Eu vi meus cachorros que lá estavam. Eles estavam latindo muito para esses espíritos. Outros espíritos de alta energia me trouxeram uma espécie de espada para eu poder afugentar esses espíritos não bons. Em outra cena, vi novamente algumas pretas velhas que me disseram que iam fazer um trabalho para a minha mediunidade. De primeiro momento, fiquei com medo, porque isso queria dizer, ou pelo menos eu pensava, que aos poucos, ao longo da minha vida, eu veria e ouviria espíritos com mais facilidade. No começo, tentei dizer não, mas foi mais forte do que eu e eu aceitei. Uma delas passou seus dedos entre minhas sobrancelhas, no chamado terceiro olho, como se estivesse rasgando esse local. Não sangrava, não doía. Eu vi apenas luz saindo. Elas me mostraram várias portas no astral, como que representando as variadas dimensões, e que elas são uma ponte entre essas dimensões espirituais a serviço do povo aqui da Terra. Fomos chamados para consagrar ou beber a terceira dose, e eu fui, sem titubear. E aí fui para o meu passado.
Quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, ocorreu uma situação na minha vida não muito agradável que, por hora, pretendo não comentar. Mas o que deixo registrado é que esse ocorrido, eu juro, eu tinha esquecido, como se tivesse apagado da minha memória. Lá no ritual de ayahuasca me veio essa lembrança. Eu fiquei até confusa, tentando lembrar se era um sonho que eu havia tido ou se realmente, de fato, isso tinha acontecido. E sim, eu lembrei, isso tinha acontecido. Eu lembrei toda a história, todos os detalhes. Eu chorei, mas ressignifiquei esse passado. Em seguida, me foi mostrado que uma vida aqui na Terra é muito sagrada e como o espírito vem à Terra e a sua importância. Nessa conjuntura, a ayahuasca me mostrou a cena de uma mulher grávida e como ocorre o processo de encarnação. Vou tentar explicar o que vi e espero que dê certo. Esse espírito que está prestes a vir ao mundo fica muito próximo à mãe, de forma acoplada, como se houvesse um cordão de energia entre eles, como se ele estivesse, digamos, flutuando ao redor dela. Esse espírito ele tem certa ciência, mas ele fica meio como se fosse, entre aspas, anestesiado. Ele sente tudo à sua volta. No momento do nascimento, esse espírito que está fora do corpo do bebê ainda, ele junta-se de vez ao corpo físico. Aí ele esquece de tudo. Então é como se fosse um processo de esquecimento durante a gravidez da mulher. Esse espírito ele vai cada vez mais se densificando até ele conseguir acoplar 100% sua matéria espiritual com o corpo físico. Foi mais ou menos isso que eu vi e que eu tentei explicar aqui para vocês. No final do ritual, eu pude bailar com muita alegria pela firmeza e pelos ensinamentos. Foi tudo muito lindo. E por isso, estar aqui compartilhando é uma alegria para mim. Espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!